We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is found. God shall take away all sickness and the suffering here we rise, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. The Bible says so. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Do you love Him? Oh, they come from the east and west. They come from the land afar, to feast with our King, to dine as His guests. How blessed these pilgrims are, all beholding His hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come, for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar, to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, beholding His hallowed face, aglow with
with love divine. Oh, blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine. That's what's the matter with the church today. Isto é o que aconteceu com a igreja hoje. That's what's the matter. We can't have revival today. Este é o problema pelo qual não podemos ter reavivamento hoje. That's what's the matter with the people today. They've been so drug over coals of everything and every ism that can hatch up till they don't know what is right and wrong. Isto é o que acontece com as pessoas hoje. Elas têm estado tão drogadas com tudo e cada ismo que surge até o ponto em que eles não sabem o que está certo ou errado. Exactly. She can't remember her Lord. She can't remember His Word. She can't remember the promise. Exatamente. Ela não consegue recordar de seu Senhor. Ela não pode se recordar da palavra dele. Ela não pode se recordar da promessa. That was what was the matter with Israel when Jesus come on the scene. They could not remember that a virgin shall conceive. Aquilo foi exatamente o que aconteceu com Israel. Quando Jesus veio à cena, eles não podiam se recordar que uma virgem conceberá. They could not remember that Moses said, "The Lord your God shall raise up a prophet like unto me." Amen. They had spiritual amnesia. Eles não podiam se recordar que Moisés disse: "O Senhor vosso Deus levantará um profeta como eu." Eles tinham amnésia espiritual. That's exactly what the church has got today. He said it shall come to pass in the last days that these things would take place that we see taking place, and the church said nothing is full of. Amen. What is it? Spiritual amnesia. Isto é exatamente o que a igreja hoje tem. Ele disse: acontecerá nos últimos dias, que estas coisas aconteceriam, que nós vemos acontecendo e a igreja se senta tão morta quanto às 12 horas. Que é isto? Amnésia espiritual. Amen. We call ourselves Pentecost and can't identify ourselves in the word and preaching in the power of the resurrection. And doing exactly what He said He would do. Nós nos chamamos pentecostais e não podemos identificar, e não podemos nos identificar com a palavra quando ela é pregada no poder da ressurreição de Cristo. E Ele aqui entre nós, realizando isto e fazendo exatamente o que Ele disse que faria. Then watch out. Our denominational system has got us into spiritual amnesia. Então observe, nosso sistema denominacional tem nos colocado numa amnésia espiritual. We're suffering, we don't know where we belong. One takes his papers from this church to the other church, and this church, and this ism, and that ism. See? Nós estamos sofrendo. Nós não sabemos a que pertencemos. Um leva seus papéis desta igreja para outra igreja, e esta igreja, e este ismo e aquele ismo vem. What we need again is another Amos to come on the scene. But thus saith the Lord. O que nós precisamos novamente é de um outro Amós que venha à cena com assim diz o Senhor. Amen. Would we receive Him? Not like they did. Nós o receberíamos, tal como eles fizeram? They never received Him, they wouldn't receive Him today. Eles jamais o receberam. Eles não o receberiam hoje. He couldn't get his head in a place hardly to preach. Now that's exactly right, because the church is suffering with this spiritual amnesia.
Ele não poderia ter sua cabeça num lugar dificilmente para pregar. Ora, isso está exatamente correto, porque a igreja está sofrendo com esta amnésia espiritual. Now, why? God promised in this last days, when the Son of Man would be revealed, according to Luke 17th chapter, that the signs that was taking place in Sodom would take place again, and Agora por quê? Deus prometeu nestes últimos dias, quando o Filho do Homem for revelado, de acordo com Lucas 17, o sinal que aconteceu em Sodoma aconteceria novamente. the people see it done, and some of them don't even believe it. E o povo vê isso acontecer e alguns deles nem mesmo creem. They think it's telepathy. They think it's a devil spirit. What is it? They're suffering with spiritual amnesia. Eles acham que é telepatia. Eles pensam que é um espírito do diabo. O que é isto? Eles estão sofrendo com amnésia espiritual. Exactly, they can't understand the Lord. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. What He was then, He is now. E exatamente isto. Eles não podem compreender o Senhor. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que Ele foi então, Ele é agora. But what's happened? Just can't identify ourselves no more with the Word. Mas o que tem acontecido realmente não podemos nos identificar com a palavra. Why, she don't know whether she's a lodge or whether she's a church. Porque ela não sabe se ela é uma loja ou se ela é uma igreja. She don't want to be called a lodge, and she can't be called a church. Because to be called a church would identify herself with Christ. Ela não quer ser chamada de uma loja e não pode ser chamada de uma igreja, pois para ser chamada de igreja deveria se identificar com Cristo. That gives her spiritual amnesia, and she don't want to be called a lodge. Isto lhe causa amnésia espiritual e ela não quer ser chamada de loja. So it ain't the Pentecostal church, the Methodist church, the Baptist church, it's the Pentecostal lodge, Methodist lodge, and Baptist lodge. Because she can't be identified with the Word. Assim ela não é a igreja pentecostal, a igreja metodista, a igreja batista. Ela é a loja pentecostal, loja metodista e loja batista, pois ela não pode ser identificada com a palavra. And when the Word's made manifest, they still don't believe it. E quando a palavra se faz manifesta, mesmo assim eles não creem nela. See, spiritual amnesia. Can't identify themselves. They don't know where they belong. That's right. Isto é uma enfermidade, amnésia espiritual, não podem se identificar. Eles não sabem a que eles pertencem. Isto é correto. It's just exactly like hybriding something. As I've often said, I always thought one of the most dumbest things I ever seen was a mule. See, he's a hybrid. Isto é exatamente como que hibridizar alguma coisa, como eu tenho frequentemente dito. Eu sempre pensei que uma das coisas mais estúpidas que eu já vi foi uma mula. Vejam, ela é híbrida. See, his mother was a mare, his daddy was a donkey, and he don't even know where he belongs. Vejam, sua mãe era uma égua, seu pai um jumento, e ela nem mesmo sabe a que pertence. And the first thing you know, you can breed him and get a donkey and then get the mule, but the mule can't breed itself back again. E a primeira coisa que você sabe, você pode fazê-la emprenhar-se e obter um jumento e daí obter uma mula, mas a mula não pode procriar novamente. See, you can't teach him nothing. He's hard-headed. You'll never do anything. You can set them big long ears and he'll wait the longest day of his life just before he dies to kick you. Vejam, ela não pode. Você não pode ensinar-lhe nada. Ele é um cabeça dura. Você jamais dirá qualquer coisa. Você não pode acertar aquelas grandes e longas orelhas. E ela aguardará até o mais longo dia de sua vida, exatamente antes dela morrer, para te chutar. That's all. He's always waiting for something to bust it on you if he can. É tudo. Ela está sempre aguardando por alguma coisa para bater isto sobre você, se ela puder. That puts in mind a lot of so-called hybrid Christians. E isto me coloca em mente tantos assim chamados cristãos híbridos. They hybrid in the church until they got the disease of spiritual amnesia. They can't reproduce nothing.
Eles têm hibridizado a igreja até o ponto de adquirirem a doença da amnésia espiritual. Eles não podem reproduzir nada outra vez. Again. You talk about hybrid corn. Hybrid corn is nothing. It's the worst thing you ever put in your mouth. Anything hybrid. Eles falam a respeito de milho híbrido, que nada é. É a pior coisa que você já colocou em sua boca. Qualquer coisa híbrida. That's the reason you have to take these little hotbed plants and hybrid stuff and spray it and doctor it and baby it. Why? Because you can't keep the bugs off of it. But esta é a razão pela qual você tem que pegar essas plantinhas sensíveis, coisas híbridas, e pulverizá-las e medicá-las e animá-las. Por quê? Porque elas não podem manter os micróbios fora delas. But a genuine thoroughbred, you don't have to put no disinfectant on him. Mas um genuíno puro sangue, você não tem que aplicar nenhum desinfetante nele. They keep the bugs of unbelief off. But a real, genuine, spirited man. Ele tem poder em si mesmo de manter os insetos fora dele. Isto é o que se necessita para manter os vermes da incredulidade fora de um real e genuíno homem espiritual. Vamos ler do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10 até o 18. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Amém. Senhor Deus, nós te rogamos que esta palavra seja suficiente para todos quantos nos ouvem, todos quantos participam pessoalmente aqui deste culto, suficiente para curar, para libertar, para divertir, para armar, prevenir, orientar, consolar, animar. Pedimos a Ti perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos.
teus passos vacilantes. Caminhas sem saber pra onde ir. Lamentas teu viver a todo instante. Já pensas em tua vida por um fim. As dúvidas te deixam inseguro. A fé esquecida e vai ao chão. Fenece o gozo em face da amargura. A própria vida fica sem razão. Deus te ama tanto e te procura. Não importa como você está, quer te dar a paz que é sempre pura, que o mundo jamais pode te dar. Vê que te estende a mão amiga, te oferece nova vida. Deus quer hoje te salvar. À noite, teus temores te cercam. O passado vem tua mente perturbar. Lamentas tão confuso e até choras. Não vês ninguém por perto pra te ajudar. Não vale a pena prosseguir tão só. Viver pra ti, que diferença faz? Se um dia novamente serás pó, mais um que morre, um perdido amar. Deus te ama tanto e te procura. Não importa como você está, quer te dar a paz que é sempre pura, que o mundo jamais pode te dar. Vê que te estende a mão amiga, te oferece nova vida. Deus quer hoje te salvar. Vê que te estende a mão amiga, te oferece nova vida. Deus quer hoje te salvar.
Nós estamos vendo através de São Paulo um soldado romano, um antigo guerreiro. Ele viu esses soldados, conhecia estas armaduras. E antes de falar sobre isso, eu quero dizer uma coisa. O inimigo ainda não acabou comigo. Por quê? Primeiro, porque eu cumpro um propósito de Deus. Segundo, porque coloco a mensagem na frente da igreja e de tudo, do mundo, por todos os meios que têm chegado às minhas mãos. Eles dizem, se William Branham fosse profeta, teria discernido que aquele farol não era de um carro que estava na sua mão, mas sim na contramão, que estava sendo dirigido por dois alcoólatras, um alcoólatra e duas pessoas que estavam bebendo e dirigindo. Esse é o desafio do inimigo. Ele sempre vai lá onde Deus põe o ponto final. E depois coloca a interrogação, o desafio. Mas uma coisa é certa, que William Branham não foi embora dessa terra nem um segundo antes da hora que Deus marcou. Deus quis recolhê-lo desta forma para servir mesmo de escândalo, para que muitos tropeçassem. Quando ele entrou no hospital, em estado de coma, várias pessoas receberam alta. Várias pessoas receberam alta, foram curadas naquele hospital, com a entrada dele em estado de coma. O maior ministério que já houve em todos os séculos, desde o Éden até aqui. Foi Deus e é Deus. Eu não faço nenhuma média com isso, com Deus, mas eu reconheço isso de coração, de joelhos, com a cara no chão, porque na verdade nunca houve um ministério na terra como o de William Branham, de Elias. E teria que ser assim, porque é uma mensagem precursora. A morte dele não pôs fim ao seu ministério. Se o inimigo pensa que, acabando comigo, ele porá fim ao ministério, ele está enganado. Esse ministério é de William Branham. Morte não põe fim nele. Então, nós vencemos o último inimigo exatamente com a morte. Quando nós morremos, nós vencemos a morte. É o último inimigo a ser vencido. E nós só vencemos esse inimigo quando morremos, quando partimos desse torrão aqui chamado terra. De forma que Satanás, de todos os modos, fica aleijado mesmo, porque a sua espinha dorsal foi quebrada lá no Calvário. Isso é certo. Aquele dia no Calvário quebrou a espinha dorsal de Satanás.
Mas mesmo paralítico, ele dá ordens aos seus subordinados e faz tanta coisa no mundo. Ninguém pense que é maior do que o diabo, do que os demônios. Só há um que é maior do que Satanás. É Jesus, é Deus. É o Espírito Santo. Não vá medir forças com ele. Não meça forças com o inimigo, porque ele pode mais do que qualquer homem. Deixa Jesus só. Ele levou um choque tremendo de mais de 10.000 volts lá no deserto, quando ele pensou que ia apanhar a Jesus, oferecendo-lhe o mundo todo, a terra, todos os tesouros, toda a política, todo o reino desta terra. Então, diz o profeta que ele levou um choque de mais de 10.000 volts, quando Jesus o resistiu com a palavra. A única maneira de resistir a Satanás é com a palavra. Agora, as enfermidades, na verdade, são dadas pelo inimigo. Mas a cura é por Jesus. O profeta diz na mensagem Redenção pelo Poder acerca da vara do julgamento. A vara do julgamento era aquela vara que Moisés tinha em sua mão. E era a vara de Deus. Se você observar, Moisés tomou aquela vara, a levantou assim, e as moscas vieram. Era, portanto, uma vara do julgamento de Deus sobre o Egito. Aquela mesma vara, foi com ela que ele feriu a rocha, e uma rachadura apareceu no lado da rocha, e águas fluíram da rocha. E aquela rocha era Cristo. São Paulo afirma isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Era um julgamento de Deus, ferindo a rocha. Lá no Éden, Adão e Eva tinham uma palavra: no dia em que dela comerdes, nesse dia morrereis. Aquela sentença levou a Cristo ser ferido no Calvário e pagou aquela amarga morte agonizante. E nenhum homem nunca poderia descrever o que foi, ou nunca descreverá. Ali Deus colocou todo o julgamento divino sobre ele, e o feriu no lado. Quando saiu do seu lado água e sangue e espírito para a nossa redenção. Foi lá no Calvário que aquela rocha foi ferida, para sair dela água, sangue e espírito. Justificação pela fé, santificação e o batismo do Espírito Santo. Como as pessoas fazem pintura dele, é questão até mesmo ética.
às vezes com um manto ao seu redor, ou algo assim na cruz, colocar um pano ali, tampando a sua nudez, cobrindo a sua nudez total. Mas não é assim. Não é assim. Eles despojaram aquele homem, deixando-o em vergonha total e absoluta. O escândalo da cruz, a vergonha da cruz, que é a salvação de todos que creem. Vejamos, eles envolveram ali um pedaço de pano, nos filmes, na história, assim, mas na verdade não existiu aquilo. Eles pintam nos quadros Jesus sendo crucificado com um pedaço de pano cobrindo a sua vergonha. Mas não foi assim. Foi com todas as coisas vulgares que podiam, para realmente escarnecerem dele. Mas ele tinha que passar por aquilo. Ele tinha que passar por aquilo. Lá estava ele, no Calvário, o maior e mais leal de todo mundo que já foi ou será. Aqui está a grandeza do ministério de William Branham, que sempre o seu ministério enalteceu a Cristo. Foi o ministério que pôde mostrar a Jesus Cristo realmente como é. Como ele é, inclusive como o Alfa e o Ômega, não como segunda pessoa de uma suposta Santíssima Trindade. E então, exposto, nu, completamente despido, nu, na cruz, ferido, golpeado, sangrando, saliva do cuspe, de escárnio escorrendo na sua face, uma coroa de espinhos de escárnio na sua cabeça. Mas foi lá que ele conquistou a morte, o inferno, o pecado, a enfermidade e a sepultura, e pagou o preço por todos nós. Foi lá. Ora, Jesus Cristo era realmente a intimidade de Deus. Estava ali a pessoa de Deus, despida pelo mundo religioso, escarnecido pelo mundo religioso. Naquele caso, era para Deus nunca mais querer ver a Jesus Cristo. Na verdade, isso ficou marcado quando ele exclamou: Eli, Eli, o Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia conta em Juízes de um levita que teve uma concubina. Essa concubina voltou para a casa do pai. E ele foi lá buscá-la. E quando ele foi buscá-la, o seu pai, o pai da mulher, da concubina, seu pai, que era sogro dele,
Foi comendo e bebendo com ele, e foi envolvendo, fique mais esta noite, fica mais este dia, vocês vão embora mesmo, ela vai retornar com você. E no último dia, ele o constrangeu, tentou constrangê-lo a passar a noite, a última noite, e sair no outro dia cedo. Mas ele não quis. Aí ele reagiu e saiu. Saiu já tarde. Chegou numa cidade da tribo de Benjamim, se assentou numa praça, e ali então vinha um cavalheiro, um ancião, sério, lá das montanhas, e disse: o que você está fazendo aí? Ele disse: olha, não encontrei onde passar a noite aqui nessa cidade. Ele disse: então vamos para casa, lá eu tenho alimento para os seus jumentos, para os seus animais, e nós passamos a noite lá. E quando ele estava lá, inclusive comendo e tendo aquele bom tempo ali, uns homens cercaram a sua casa e pediram a ambos. Há uma tradução que diz assim: nós queremos ele, porque queremos manter relação sexual com ele. Aqueles homens da tribo de Benjamim. Mas o ancião disse assim: não, eu tenho uma filha virgem. Ele fez como Ló, sodomitas. Eu fico pensando a repetição de Sodoma. Queria um homem, até que ele deu a concubina, pôs para fora. Eles abusaram dela o quanto puderam, e por fim ela morreu. Ele a levou, ela estava morta. Resumindo, o que ele fez? Em protesto, ele repartiu seu corpo em 12 pedaços, colocava dentro de um saco e enviou aos anciãos de cada tribo. Então todas aquelas tribos se revoltaram, se levantaram contra Benjamim. E por fim Benjamim ficou sem mulheres. Você sabia disso? 100 mulheres, porque salvaram apenas uns 600 homens que se esconderam. E depois então eles disseram: agora como nós vamos fazer? Não pode ser extinguida essa tribo de Israel. E eles deram de suas filhas, deram do seu povo, ainda ficaram faltando uns 200 ainda, e eles ainda ensinaram uma artimanha. Elas saem lá para dançar, coisa e tal, vocês peguem-las, porque eles não têm juramento, porque eles juraram que não daria filhos para aquela tribo, filhas. Mas eu quero, a lembrança sobre esse fato é este: picou, repartiu. O que Jesus poderia fazer com a igreja? A igreja violentada, mutilada nas arenas. Não se pode dizer em público o que aqueles animais, aqueles monstros fizeram contra os cristãos. Não se pode contar de uma maneira explícita mesmo o que os alemães, o que os nazistas fizeram com os judeus, que Hitler, Mussolini, Eichmann e tantos outros.
as piores atrocidades. Mas, meu Deus, Jesus foi feito uma vergonha. Deus o ressuscitou no terceiro dia. O Espírito Santo o ressuscitou no terceiro dia. E ele foi assunto aos céus. Preste bem atenção nisso. E o mesmo acontece com esta igreja. Ele não ficou ferido em sua honra. E não é ferido em sua honra com a mutilação, a violentação que sua esposa sofre neste mundo. As nossas crianças são violentadas pelo sistema de ensino das nações. Não há criança, não há moça com mente virgem mais. Lá naquele tempo, uma prostituta tinha mente virgem. O profeta disse que a samaritana tinha mente virgem. Qual é a moça da mensagem hoje que tem mente virgem? Estudando nesse sistema diabólico. No mundo do fim, o mundo que jaz no maligno. Não importa se Satanás range os dentes e tem toda a sua armação contra mim. Não importa. Não há virgindade. Violentação, abusos. Tem que saber palavras e coisas que não somente mulheres da vida, como chamavam, nunca souberam, nunca falaram. Por isso se tornam amantes de si mesmas, mulheres com mulheres, homens com homens. Aos Romanos, capítulo 1. Estamos na hora do inferno, estamos na hora do céu. Estamos na hora da desgraça, estamos na hora da graça. Ele tinha que fazer aquilo, em protesto. Mas qual é o protesto de Deus? Qual é o protesto de Jesus Cristo? Qual é o protesto? É vir e tirar, levar, dar um outro corpo que nunca foi violentado, que nunca foi marcado. Nelly disse para o irmão Brana, depois de ser uma bailarina famosa: irmão Brana, o mundo marca a gente. Trago as marcas do mundo no meu semblante. Você vê marcas do mundo no semblante da mulher, da moça. Marcas no seu semblante, ao redor de seus olhos tem uma marca que qualquer homem experiente conhece. Assim está o mundo. E depois, então, precisamos de ministérios de Ló para botar sal em carne podre. É estultice, é estupidez, é ignorância salgar carne podre. Nós estamos em todos na mesma condição, diz o profeta. E qual é o protesto de Deus? Me desculpem, me perdoem, mas quando minha mãe partiu, oh, que alegria me deu no coração. Chorei, sinto sua falta até hoje. Ela foi o pai e a mãe que eu conheci. Mas
para mim foi uma vingança. A vingança de Deus é esta: venha cá, venha descansar aqui, venha agora, aleluia, venha agora. Deus sabia, Ele podia deixar-se a si mesmo, em forma de homem, ser escarnecido, sofrer a maior vergonha que já houve no mundo, ser humilhado até a morte de cruz de São Paulo, e depois dizer: Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, Ele é Pai da eternidade. Ele tinha que fazer isso, porque caso contrário ele teria que picar os pedacinhos e enviar para o outro lado. Frequentemente se diz, vezes, pois ali onde ele foi ali onde ele tirou o aguilhão da morte. Foi ali, exatamente ali, para que ela não fosse uma repudiada. Você sabe quais são as cidadãs do reino dos céus? Entre tantas damas honestas, fiéis, casadas, temos uma Raabe. O título dela na Bíblia é a meretriz Raabe, no Velho Testamento. No Novo Testamento é a esposa de Salmão, um general. Aleluia! É a esposa de Salmão, o general Salmão. E a Bíblia não tem vergonha de dizer, não, que dela veio Jessé, de Jessé veio Davi, de Davi veio Cristo. A Bíblia não tem vergonha. Não se envergonha. Aleluia. Foi onde Paulo disse: ó morte, onde está o teu aguilhão? Já me disseram que muitos insetos, abelhas e outros, eles têm um ferrão e possuem veneno nele. Mas uma vez que ferrou, eles perdem seu ferrão. Perito, irmão Valdivino, já explicou isso aqui muito. Ela ferra, ou ferroa, como queira, somente uma vez. Seu ferrão fica ali. Ela não tem como ferir mais. Aleluia. A morte tinha um ferrão em si, uma vez. Mas Cristo no Calvário tirou o aguilhão da morte. Para mim e você, todo o ferrão da morte. Paulo disse, quando eles iam decapitá-lo na prisão romana, ele disse: morte, ô morte, ele ironizou, morte, onde está teu aguilhão? Ora, apontou para o Calvário, mostrou o Calvário para ela, e foi lá que o ferrão foi removido da morte. Sepultura, onde está a sua vitória? Inferno, onde está a sua vitória? Pecado, onde está a sua vitória? Ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A vara, o julgamento, estende o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco.
E eis que endurecerei os corações dos egípcios, para que entrem nele atrás de vós. A morte, o Egito ali simbolizava a morte para Israel. Mas na verdade, quem morreu foi ele, foi o Egito, foram os egípcios. E eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e nos carros, e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Ouçam. Agora prestem atenção. Ouçam. Apertem a armadura agora. Apertem. A gente está viajando de avião sobre as nuvens. De repente, acende os luminosos, apertar os cintos. E ainda é anunciado colocar os cintos. Por quê? Vamos entrar numa faixa de turbulência. Ou alguma coisa está acontecendo. Coloque os cintos, amarre os cintos. E se alguém desobedece ou está dormindo, então a comissária, aquelas comissárias, vem ali, chama a pessoa e se o banco está reclinado, tem que levantar o banco, colocar em posição. Você sabe que está preparando para alguma coisa. Na maioria dos casos, são acontecimentos normais, turbulências e coisas. Mas, muito especialmente, se está havendo uma pane ou qualquer coisa. E o profeta está dizendo: apertem a armadura. Apertem o cinto. Porque há turbulência a caminho. Turbulências. Se aproximando. Mas, contudo, pense nisto. Essa armadura, que consideramos como cinto de segurança, olhando o significado disso, quer dizer conjunto de armas defensivas dos antigos guerreiros, foi o que Paulo viu. Especialmente aquelas que constituíam sua vestidura e proteção direta do corpo, elmo, couraça, cota de malha. Então aquele soldado romano mostrou isso para São Paulo, e ele escreveu aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, exatamente isto. Ora, uma vez que Jesus Cristo venceu a morte, por que nós temos que estar revestidos da armadura contra a morte? Essa é a pergunta. Uma vez que ele venceu a morte, por que então temos que estar revestidos desta armadura contra a morte? Ele descreveu, ele mostrou aqui o que é. Ele disse: tomai, portanto, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ora, se isto é uma obra consumada,
a morte continuou sendo um desafio. Mesmo depois de vencida, ela continuou sendo um desafio. Mas sabe por quê? Veja só, os egípcios que entraram no mar contra Israel morreram todos. E depois lá, no deserto, a morte tinha ficado sepultada no mar, naufragada no mar. E por que morreram tantos depois? Sabe por quê? Porque a morte é espírito. É um espírito de morte. E aquele espírito de morte os acompanhou. O espírito de morte atravessou o mar. Espírito não morre afogado. O espírito de morte atravessou o mar num homem chamado Datã, num homem chamado Coré, num homem chamado Abirão. Espera aí, me dê licença. Miriam, o que você foi fazer? Por que você teria que morrer? Depois de dançar, pular, saltar, dançar no espírito, tem muita gente aí achando que para ir no arrebatamento tem que pular, dançar, rolar no chão. Isso Miriam fez. Por quê? Eu já disse, seria melhor ela ter ficado quietinha, simplesmente com uma sensação de gratidão, de segurança, a olhar os egípcios boiando, aqueles capacetes todos boiando no mar, ficasse quietinha, não dançasse, não batesse o tamborim, não pulasse, não fizesse nenhum pentecostes ali. E na hora que ela visse Moisés dar aquele passo com aquela mulher cozita, ela ficasse caladinha também. Por quê? Ou então, vamos voltar atrás. Me permita, Miriam, você é irmã de Moisés, eu te honro de todas as maneiras, mas espera um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, vamos dançar depois do mar, vamos pular, vamos bater o tamboril. Mas a hora que o Moisés, o profeta, casou daquela maneira que você acha que não deveria, contra a própria lei, contra aquilo que ele próprio ensinava, então vamos pegar o tamboril e vamos bater também, vamos fazer uma festa, ao invés de murmurar. De todos os modos, a morte de Jesus Cristo, o Calvário, tem que matar o espírito mundano, carnal, perdido, que nos acompanha. Porque caso contrário, não estaremos na ressurreição. Caso contrário, não estaremos no rapto. Caso contrário, não estaremos na transformação. É apressante, portanto. Ou o que ouvimos hoje? Será que porventura ou sexta-feira não estamos apanhando espíritos com as pessoas? Espíritos errados. Espíritos murmuradores, conspiradores, blasfemos. É preferível estar em vergonha, é preferível estar em afronta, é preferível estar com a carne, com a razão, com o ego desarmado, mas o espírito armado, revestido, a alma armada, revestida com a armadura de Deus. Ainda estamos nesta dimensão.
Jesus vai mostrar para Satanás que ele não perde sequer uma ovelha sequer. E a morte foi vencida no Calvário. Aleluia! Glória a Deus! A morte foi vencida no Calvário. De todos os modos, o que manda, o que vai determinar a coisa, é realmente a qualidade do Espírito que habita em vós. Se aquele Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vós, oh, sim, esse clama, Abba, Pai, porque é filho que tem recebido adoção. É um direito reservado somente a filhos que recebiam adoção. Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Isso dá uma intimidade com Deus. Sua vida está falando diariamente, Abba, Pai, eu tenho que receber adoção nessa tentação. Eu tenho que receber adoção nessa prova que eu estou enfrentando. Você está enfrentando uma prova. Prova. Você tem que passar nesta prova. Você tem que ser aprovada. Tem que ser aprovado. Para depois clamar, Abba, Pai, Abba, Pai. A partir, ao sair de cada prova, você, sua alma, sua vida, clama, Abba, 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 Pai. Deixa as turbulências virem. Sacode, mar. Mestres do mar se revolta. As ondas nos dão pavor. Os céus se revestem de trevas. Onde está o nosso Consolador? Está dentro do barquinho. Está no barco. Nos conduzindo para a pátria querida. Para a pátria querida. Ninguém consegue deter, segurar este barco. Esse barco é seu corpo, esse barco é seu coração. Cada onda é uma experiência. Cada onda, cada borrasca, cada tempestade é uma experiência a mais. E você sai dela sempre com Abba, Pai. Abba, Pai. Aleluia. E você caminha armado, revestido. A morte, que significa separação de Deus, não pode te separar de Cristo. Não pode. Ela foi vencida uma vez por todas. Por todas. O Filho de Deus não se perde. Não se perde. Minha filha, meu filho, você tem que entender, você não tem como se perder. Deus te dá uns papilotes aqui, outro ali, ou te recolhe da terra, mas se te perder, não tem como ele te perder. Porque ele venceu a morte lá no Calvário. E aí então nós podemos ver a pátria querida pela fé. Pela fé. Saudades que eu sinto de alguém.
apertem a armadura agora. E o anjo de Deus, o qual foi adiante do exército de Israel, ele ainda está aqui. O anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Por isso você não o vê na frente. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Ou subiu daqui e se colocou aqui atrás, uma intermediária no tempo de dificuldade. Não é velho isso. Não fica abatido. Quando o problema começa a lhe fazer frente, enfermidade, desafios, problemas por todos os lados, o anjo do Senhor aparece, coloca-se entre você e a enfermidade, coloca-se entre você e o problema, entre você e o diabo, entre você e a morte, e fica aí na frente, desafiando-lhe a tomar a palavra de Deus. Deus tinha dado a Israel a promessa de que eles entrariam na terra, e Ele tem nos dado uma promessa. Havia 1 milhão, provavelmente, de homens chegando para persegui-los. A criança tem o seu anjo, e esse anjo às vezes é insultado, é violentado dentro de casa. A pessoa que teme a Deus tem um anjo. Cuidado, você vai tratar com um anjo. Você está falando mal do anjo. Quando você está falando de uma irmã, você está falando mal do anjo dela, porque o anjo dela já viu a vida dela muito primeiro do que você. Quando você está falando mal de um irmão, cuidado, que ele tem um anjo. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Ele disse aleluia, Ele ainda faz isso, Ele abrirá caminho, Ele abre caminho onde não há caminho, Ele é especialista em coisas difíceis. Eu simplesmente o amo por isso. Você o ama? Aleluia. Ele abrirá caminho para cada pessoa enferma sentada aqui neste momento. Ele já abriu caminho, e Ele encontra-se entre você e o problema. Ele abriu o caminho para esse bebezinho lá na ilha, no meio do Araguaia. Ele abriu o caminho para você que está com câncer. Jesus curou, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Os patriarcas creram em Jesus, você sabia? Eles creram em Deus, eles creram em Jeová. Jesus é o Jeová do Velho Testamento. Jesus é o Jeová do Velho Testamento. E os patriarcas que estão hoje na sexta dimensão creram nele. Nosso Deus, nosso Pai. Recomendamos os nossos corações, as nossas almas, as nossas vidas a Ti, tão falhos como somos, mas não somos murmuradores, não somos conspiradores, não trazemos o espírito da morte ao atravessarmos o Rio Vermelho, o Mar Vermelho, não trouxemos os espíritos denominacionais quando saímos desse Egito.
Eles ficaram lá. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, põe a tua mão saradora sobre as crianças, sobre os jovens, sobre os adultos, anciãos. Dá a bênção, ó Deus, da identificação com o rapto, com o arrebatamento, com a vergonha de Cristo no Calvário. Aleluia. Nós não queremos nada com o espírito de Abirão, de Coré, de Datã, de Balaão, nem mesmo o espírito de Miriam que a levou a murmurar. Nós queremos, Senhor, o Espírito de Cristo, para sairmos de cada situação, para afirmarmos, para clamarmos com convicção e confiança: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Traz essa adoção para o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrebatamento, arrebatamento, deixar a terra, deixar o mundo, aleluia, arrebatamento. Esse é o protesto de Jesus, é tirar sua noiva, aleluia, lavar o rapaz que fez a promessa para a prima órfã, aleluia. Eu vou te tirar dessa casa de pessoas que vivem zombando de você. Aleluia, glória ao Senhor Jesus Cristo. O Deus vivo está aqui, o anjo do Senhor está aqui, o anjo do Senhor está aqui. Graça, 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 graça. Aleluia, aleluia. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.